Muito boa tarde. Eu queria começar por dar as boas-vindas a todos os participantes e agradecer o vosso interesse em mais este webinar de parceria ACP e BIG. E vou fazer uma introdução muito breve, basicamente só para explicar porque o Automóvel Clube de Portugal está envolvido nesta iniciativa e basicamente são duas razões. Primeiro porque, para além dos serviços core de mobilidade, o ACP hoje está muito empenhado na diversificação de serviços e, para além dos serviços que conhecem, temos um grande empenho nos serviços de saúde, nos serviços de casa e poupança e nos serviços também do lazer. E é neste âmbito de casa e poupança que, há uns meses atrás, começámos a falar com o BIG no sentido de desenvolver, para além de alguns serviços, produtos de informação relevante. E neste contexto em que, depois de tantos anos de taxas de juros baixas, surgiram novas oportunidades, levámos a cabo esta iniciativa de webinars. A segunda razão, além deste enquadramento, é que estas iniciativas dependem do interesse dos sócios, da participação dos sócios. No primeiro seminário que realizámos, em outubro passado, superou realmente as nossas expectativas e vamos continuar a seguir o interesse e as sugestões dos sócios e a realizar estes seminários na medida em que eles revelarem, de facto, a vossa adesão e o vosso interesse. E posso dizer que neste segundo seminário, que é uma resposta ao pedido específico de sermos mais focados no tema de investir em obrigações e fundos de investimento, e vamos ver isso com os nossos especialistas e parceiros do BIG, temos quase 500 inscritos, o que é um primeiro indicador. Espero que o seminário corresponda às vossas expectativas e continue a haver este interesse nestes produtos de informação e resta-me passar a palavra aos nossos especialistas do BIG. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão sobre investimento e obrigações. Muito obrigada à Teresa e ao ACP por esta organização conjunta deste webinar e vamos então dar início com o Gonçalo Correia sobre o tema. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui hoje com o ACP, em parceria com o ACP, para apresentar este webinar, em concreto aqui relacionado com a classe de ativos de obrigações, classe essa onde eu e o meu colega José Ferreira, que vai estar encarregue da segunda parte desta apresentação, vamos detalhar não só do ponto de vista teórico, ou um pouco mais teórico, o que é esta classe de ativos e como é que funciona e as suas dinâmicas, mas depois também enquadrá-la no contexto de uma carteira de investimentos e no contexto de mercado. Eu começaria então, os pontos de agenda vão ser estes que vêm no ecrã, portanto, começar por perceber o que é que significa, o que é que acarreta investir em obrigações, que tipos de obrigações existem, lá está, como é que as obrigações funcionam no contexto de uma carteira de investimentos, e depois perceber as dinâmicas de mercado e especificidades que no fim do dia são mais, é uma componente mais acionável desta apresentação para também conseguirem perceber exatamente qual a dinâmica quando de facto o investidor aborda o mercado para adquirir este tipo de ativos. Portanto, assim, de forma geral e começando por uma definição e uma explicação mais conceptual do que é que são obrigações e como é que funciona uma obrigação. Uma obrigação não é mais que um título de dívida. Ou seja, empresas, Estados utilizam este instrumento financeiro para se financiar. Portanto, podem financiá-lo de forma privada junto de instituições financeiras ou através do mercado de capitais, emitindo obrigações. E são exatamente essas obrigações que se tornam depois, que ficam depois disponíveis para os investidores poderem comprar e vender no momento da sua emissão ou posteriormente ao longo da vida da obrigação. Há algumas noções e nuances-chave que é importante ter em conta para perceber qual é que é a diferença entre uma obrigação e outros títulos de outros ativos financeiros e que fazem parte da estrutura de capital de uma determinada empresa. É importante perceber que as obrigações têm, e vamos ver isso depois no slide seguinte, têm um perfil mais conservador. Isto porquê? Porque são títulos de dívida que as empresas e as entidades acabam por ter uma obrigação legal de servir primeiro
ou de forma prioritária versus outros stakeholders, não é? Portanto, quando olhamos para esta tabela, é bastante claro perceber que no cenário de uma falência de uma determinada entidade, essa entidade tem que, obviamente, satisfazer as suas obrigações com o Estado e trabalhadores, depois os credores com hipotecas de ativos, os credores séniores, os credores subordinados e só depois os acionistas e por aí fora. Acionistas preferenciais, depois teríamos os acionistas ordinários. E, portanto, as obrigações estão logo depois há diferentes tipos de obrigações, mas logo depois do Estado e trabalhadores, e isto leva a que haja uma dinâmica em termos de performance financeira e, no fundo, de compromisso da entidade de servir primeiro os seus credores antes dos seus acionistas. Ou seja, no limite, quando pensamos numa determinada empresa que tem que servir a sua dívida, pagar cupons sobre a dívida que emitiu, essa entidade deverá fazê-lo até ao limite das suas capacidades em termos de resultados gerados num determinado ano. Ou seja, no limite, quando comparamos, por exemplo, com as ações, essa entidade poderá cancelar dividendos para poder servir a dívida, ou seja, pagar os cupons que estão prometidos aos seus credores. Isto acaba por ter, obviamente, por levar a esta componente mais conservadora na ótica do investidor quando investe em obrigações, porque no fundo há um valor inicial, e vemos isto agora no slide seguinte, há um valor inicial que é investido, portanto uma determinada entidade emite um montante de dívida, essa dívida é comprada por investidores. Eu sei que quando compro uma determinada obrigação, normalmente são de taxa fixa, ou seja, os cupons são fixos e previsíveis ao longo do tempo. Eu sei que esta obrigação me vai não só pagar estes cupons ao longo do tempo, como vai reembolsar no capital investido no fim do período. Portanto, há sempre esta promessa está implícita quando comparamos ou este compromisso está implícito quando comparamos com o mercado acionista, é bastante diferente. Eu, quando invisto em obrigações, quando invisto em ações, acabo por ter uma imprevisibilidade no que respeita ao valor futuro do meu investimento. Posso investir numa determinada ação, tenho dividendos que são relativamente previsíveis, não estão definidos como estão, por exemplo, os cupons de uma obrigação, e depois tenho ganhos ou perdas de capital ao longo do período esse que não está definido, ao contrário de uma obrigação. Portanto, aqui acabamos por ter uma previsibilidade no investimento que estamos a fazer. Não quer dizer que não acarreta riscos, mas esta imprevisibilidade, esta previsibilidade acaba por ser ou por levar a um menor risco tomado por parte do investidor. E para passar para o slide seguinte. Portanto, então, em variáveis a considerar nas obrigações e no investimento em obrigações, quais é que são as principais variáveis em ter em conta e aquelas para as quais o investidor tem que olhar logo à partida? Portanto, temos a taxa de cupão, que é essencialmente a taxa de juro prometida no momento da emissão. Portanto, aquele cupão que será pago anual ou semi-anualmente, depende da jurisdição onde a obrigação é emitida. No caso da Europa, os cupons tendem a ser pagos anualmente. No caso dos Estados Unidos, tipicamente, os cupons são semestrais. Mas, no fundo, este cupão é, no fundo, a taxa de juros que será paga no momento da emissão. E, obviamente, nesse momento é definida e estará de acordo ou em linha com aquilo que são as taxas de juros observáveis no mercado. E essa taxa de cupom, no fundo, define aquele que é o retorno esperado do meu investimento numa obrigação. Esse investimento será o valor nominal que eu vou investir, portanto, que eu vou, no fundo, financiar quando há essa emissão de obrigações. Portanto, este valor nominal, dependendo da emissão, pode variar desde 1 cêntimo a 100 mil euros. Para vos dar um exemplo, quando se compra tipicamente, dívida soberana portuguesa, tem um valor nominal de 1 cêntimo, ou seja, eu posso comprar parcelas de 1 cêntimo até por fazer o valor que eu quero investir numa determinada obrigação. Por outro lado, quando olhamos, por exemplo, para dívida subordinada de uma qualquer empresa europeia industrial, por exemplo,
podemos pensar, por exemplo, num fabricante de automóveis como a Volkswagen, tipicamente o valor nominal mínimo tende a ser 100 mil euros, ou seja, o mínimo investimento que eu posso fazer naquela obrigação é de 100 mil euros. Portanto, há bastantes nuances aqui. Isto, obviamente, depois também está relacionado com o tipo de público-alvo a que uma obrigação se destina, mas tipicamente naquelas obrigações que fazem parte de uma carteira diversificada de investimentos, o valor nominal tende a oscilar entre 1 cêntimo a 1000 euros, em alguns casos a 10 mil euros. Portanto, nas obrigações que são destinadas a clientes não profissionais, estas tendem a ter, obviamente, valores nominais mais baixos para que, obviamente, o investimento seja acessível. Depois, o tipo de maturidade, que acaba por ter também, por ser uma variável também bastante relevante, na maior parte dos casos, no montante da maturidade, como eu expliquei no slide anterior, a obrigação é reembolsada a 100%, portanto, todo o valor é reembolsado, é pago o último cupão e o montante investido, sendo que há também obrigações que têm um calendário específico de vencimento, ou seja, a partir de um determinado período reembolsam numa determinada proporção ou num determinado ponto ao longo da vida da obrigação, reembolsam parte dela. Pronto, aqui há algumas nuances, mas tipicamente as obrigações tendem a ser bullet, este é o termo, ou seja, reembolsam no vencimento da obrigação. Esse vencimento que é a maturidade que está prevista no montante, no início, no momento da emissão. Portanto, hoje, se o Estado português emitir dívida a 10 anos, a maturidade hoje, em 2023, será dívida para 2033, o que não invalida, obviamente, que eu possa comprar mais à frente, vamos supor em 2026, e aí já em mercado secundário, portanto, não no momento da emissão, e aí a minha obrigação, a obrigação que eu tenho exposição, acaba por ser uma obrigação com uma maturidade mais curta, neste caso, a 7 anos. Portanto, no momento da emissão, a obrigação foi emitida a 10 anos, é nesse momento que o emitente se financia, daí para a frente acaba por ser uma interação entre o mercado, entre os compradores e os vendedores, que acabam por, no fundo, depois definir o preço da obrigação. Preço esse que está dependente do último conceito que temos aqui no slide, que é a Yield to Maturity, que no fundo está muito relacionada com aquilo que são as taxas de juros observáveis no mercado. Ou seja, se eu, no fundo, tiver uma determinada, o exemplo que dei há pouco, a dívida pública portuguesa emitida em 2023, daqui a 3 anos temos taxas de juro significativamente mais baixas, vamos supor que temos as taxas 100 basis points abaixo, é expectável que a Yield to Maturity acabe por ter um valor mais baixo, não só pela própria passagem do tempo, mas também e sobretudo porque as taxas de juros são agora mais baixas e isso vai refletir-se no preço da obrigação. Ou seja, há sempre aqui o risco de preço. Já vamos aqui a olhar para os riscos que acarretam as obrigações, mas há sempre este risco de preço que é inversamente proporcional ao risco de taxa de juros. E, portanto, a Yield to Maturity tende a dar-nos o retorno, aquele que será o retorno esperado, uma aproximação àquele que é o retorno esperado se eu comprar uma determinada obrigação no mercado e se a detiver até à maturidade e se todos os cupons que eu for recebendo até essa maturidade forem reinvestidos. Portanto, como vem, é um conceito um pouco teórico, na prática difícil de executar, daí eu ter dito que a Yield to Maturity é uma aproximação, mas que no fundo nos leva a perceber esta dinâmica de preço e taxas de juros observáveis no mercado. Uma característica importante nas obrigações, para além das variáveis que descrevi, é também o tipo de cupão, porque aqui acabamos por ter o caso mais comum, ou que estamos provavelmente todos mais familiarizados, é o cupom fixo, ou seja, um determinado emitente emite uma obrigação a pagar 4% ao ano a 10 anos, vamos supor, aqui será um cupom fixo, portanto previsível no tempo. Há, no entanto, outros casos de cupons que também nos servem e muitas vezes permitem ao investidor mitigar riscos tanto de mercado como de taxa de juro como económicos. Temos, por exemplo, cupons variáveis em que o cupão é indexado a uma determinada taxa de mercado, por exemplo, o cupom pode ser fixado numa determinada data e equivalente a uma taxa de swaps observada no mercado, mais um determinado spread. Portanto, aqui todos os anos, vamos supor que o cupom é pago anualmente,
o que vai acontecer é que se vai observar a taxa de mercado, que esta obrigação é indexada, e no fundo o cupão para o ano seguinte vai refletir essa taxa de mercado. Portanto, aqui o cupom é variável por essa via. No caso das floaters, o que temos é uma taxa de juro variável, uma vez que o cupão é indexado, por exemplo, nas obrigações europeias, à taxa Euribor mais um determinado spread. Ou seja, o emitente emite uma obrigação floater, ou seja, a taxa variável, a Euribor a 6 meses, por exemplo, mais 1,5%, 150 basis points de spread. E aí, nos momentos em cada cupom, eu sei que a minha taxa de juros será sempre aquele spread mais Euribor observada no mercado. Há também, mas menos comum, obrigações de cupom zero. Foi bastante comum nos últimos 5 anos, sensivelmente, com a política bastante acomodatícia dos principais bancos centrais que levaram as taxas de juro a zero, no caso da Europa, a negativo, em que tínhamos empresas e, sobretudo, Estados a emitir obrigações com cupom zero, ou seja, não têm qualquer pagamento de juro ao longo do tempo. A única coisa que têm é o pagamento, o reembolso no final do prazo. Isto pode suscitar uma determinada dúvida, que é porque é que isto se faria. Bom, tipicamente, obrigações com cupom zero são emitidas com um ligeiro desconto. Neste caso que descrevi, quando ao longo dos últimos anos tivemos, de facto, obrigações emitidas que nem sequer esse desconto no período, no momento da emissão, tinham, porque obviamente as taxas de juros observáveis no mercado eram negativas. Portanto, um investimento num ativo com pouco risco ou sem risco, que pelo menos não tivesse uma taxa de juros negativa, já era uma benesse para os investidores, e portanto daí termos bastantes emissões ainda negociáveis em mercado, sobretudo lá está de dívida soberana, por exemplo, da Alemanha, que negociam com cupom zero. O último exemplo que temos aqui são as Inflation Linked Bonds, aqui muito semelhante àquilo que vimos no cupom variável ou nas floaters, mas aqui a indexação é feita à inflação, ou seja, observa-se o índice de preços no consumidor e, mediante essa variação, o cupom vai refletir esse aumento ou a queda da inflação. Ou seja, vamos supor uma determinada obrigação que é emitida a 2%, indexada à inflação. Se a inflação do período desde que foi feita a emissão até o ano seguinte for de 2%, esta obrigação vai pagar não só os 2% que estão previstos, como também aquilo que foi a inflação observada. Introduzi aqui um conceito, antes de passar aqui para os riscos a considerar, que é um conceito bastante relevante. Eu estava a descrever aqui as obrigações da Alemanha, por exemplo, e o que é que levaria um investidor a investir numa obrigação de cupom zero de dívida soberana alemã, porque lá está, é uma obrigação risk-free. Na Europa, a referência de obrigações risk-free, ou seja, no fundo a obrigação que nos leva a perceber qual é que é a taxa de juros sem risco, é a alemã, são os bunds. Nos Estados Unidos são os treasuries e T-bills, e aí sabemos que estas obrigações não acarretam risco de crédito, ou seja, a única coisa que acarreta é risco de taxa de juro, e portanto não há nada para além do risco de taxa de juro nesta obrigação, e portanto são chamadas obrigações risk-free, e no fundo o mercado utiliza muito estas obrigações para ter uma referência e perceber de facto qual é que é o prémio de risco que está a assumir quando investe num determinado tipo de obrigação. E daí ser tão importante e ser um termo que é ouvido muitas vezes em muitos meios, as obrigações risk-free ou taxa de juros sem risco, é isto mesmo. Então, são emitidas por Estados soberanos, tipicamente com rating AAA, portanto, acarretam o risco de crédito virtualmente zero e são utilizadas como referência para o resto do mercado. Aproveitava então este conceito risk-free para olharmos para aquilo que são os riscos a considerar. Aqui, o primeiro é o risco de crédito. Pegando no tema do risk-free, é fácil perceber que eu consigo determinar ou perceber qual é o risco de crédito de uma determinada obrigação, desde que esteja na mesma jurisdição que uma determinada obrigação risk-free que eu estou a observar, para perceber qual é que é o prémio de risco pago, ou seja, o risco de crédito que um determinado emitente acarreta face à obrigação risk-free. Vamos pensar, por exemplo, numa emissão de uma obrigação da Siemens, que paga uma determinada yield. Essa yield será a yield das bonds da obrigação alemã para a mesma maturidade, mais um determinado spread
que no fundo é aquilo que é o prémio de risco pago pelo emitente por, obviamente, acarretar risco de crédito. O risco de crédito não é mais que o risco de incumprimento ou default, ou seja, a probabilidade de um determinado emitente não ser capaz de servir a sua dívida até à maturidade ou não pagar um determinado cupão ao longo da maturidade, que aí seria logo tido como um evento de default. Uma breve referência aqui antes de passar para o risco de preço é que tipicamente, ou historicamente, mesmo em casos de falência, o recovery value das obrigações, ou seja, o valor recuperável depois de, obviamente, serem tomadas as devidas ações legais, e obviamente são processos bastante complexos e morosos, mas tende a oscilar entre 20% a 30% para obrigações investment grade. Portanto, acaba por ser ainda um valor de recuperação relativamente aceitável mesmo em casos de default, que são ainda assim raros, bastante raros em obrigações investment grade. O risco de preço está relacionado com aquela lógica de yield to maturity que falámos no início. Portanto, a variação negativa dos preços acaba por se justificar por subidas nas taxas de juros, ou seja, quando as taxas de juros, por isso é que vemos hoje em dia as obrigações com um valor em preço bastante abaixo do que estavam no ano anterior, as taxas de juros subiam bastante, portanto, no fundo o que acontece é que o meu custo de oportunidade de estar investido nesta obrigação é agora bastante mais alto, porque eu conseguiria pegar no mesmo euro investido numa determinada obrigação hoje e investi-lo a 3 ou 4%. Quando o fiz, eventualmente investi a 0,5 ou 1%. E, portanto, a forma de, no fundo, absorver este choque de taxa de juro é o preço reflete esta variação e, no fundo, mostra qual é que é o impacto da variação da taxa de juro no preço da obrigação, e é exatamente esse o risco de preço que está, obviamente, relacionado com o risco de taxa de juro, bastante relacionado com o risco de taxa de juro e, consequentemente, também com o risco de reinvestimento de cupons, ou seja, naquele conceito de yield to maturity. Se eu assumir que vou reinvestir cupons à mesma taxa, à mesma yield que foi emitida a obrigação, se as taxas de juros caírem, não vou ser capaz de o fazer e, portanto, aí a minha remuneração acabará por ser mais baixa, porque já não estou a comprar a obrigação para receber o cupão, estou sim, a aproximação que tenho de retorno é a yield. Se as taxas de juros estão mais baixas, a minha yield está também mais baixa e, portanto, o meu valor esperado é mais baixo também. Eu aproveitava para fazer dar aqui só dois ou três apontamentos em relação ao risco de crédito. É sem dúvida aquele que é o mais relevante e aquele para o qual os intervenientes de mercado olham com mais atenção e que é mais discutido. Este risco, como eu vos disse já anteriormente, é medido pela diferença entre a taxa de juros sem risco, risk-free, e a yield da obrigação que estamos a analisar. No fundo, uma forma simples, ou uma aproximação simples de pensarmos nisto, é quanto maior for a yield para a mesma base de taxa de juros sem risco, pior será a qualidade de crédito de um determinado emitente. Se eu olhar, por exemplo, para uma obrigação da Siemens, que está a pagar 1% em cima das yields risk-free, e olho depois para uma Volkswagen que paga 1,5% acima, eu consigo, a percepção é, para a mesma maturidade, obviamente, a percepção é que a Volkswagen acarreta mais risco de crédito que a Siemens. Portanto, no fundo, assim, de forma bastante genérica, seria este o tipo de análise, ou a forma mais simples de aferir o risco de crédito implícito numa determinada emissão. Para isso serve também aquilo que é a atividade das agências de rating, que quantificam e catalogam o risco de crédito de cada emitente e de cada obrigação, sugerindo, obviamente, uma escala de risco em que, assim, de forma bastante genérica, está dividida entre investment grade e non-investment grade, ou seja, obrigações que têm qualidade creditícia e outras que são tidas como junk, como lixo, ou que são, no fundo, mais arriscadas, e, obviamente, dentro de cada segmento temos temos vários níveis de rating que, no fundo, nos levam a perceber qual é que é o tipo de risco de crédito de uma determinada emissão. Obviamente, quanto mais alto for o rating, menor será a yield, porque uma obrigação AAA tem, obviamente, menos risco de crédito de uma obrigação BBB, portanto, a obrigação BBB à partida, para a mesma maturidade, terá uma yield to maturity superior à da obrigação AAA. Importa destacar também outros riscos associados que, no fundo, estão relacionados com os que definimos antes, mas que, de certa forma, acabam por condicionar ou levar
alterações não só na percepção do mercado para o risco de taxa de juros ou para a percepção do mercado em relação a uma determinada emissão. A inflação tem um impacto direto, obviamente, nas taxas de juros de referência. Quanto maior for a inflação, maior é a necessidade dos bancos centrais de subir as taxas para fazer face a essa subida de preço. É isso que estamos a ver, é a conjuntura atual do mercado. Portanto, aqui é fácil perceber qual é o risco que acarreta e que acaba por ter uma determinada obrigação, qual é a exposição que tem a este risco de inflação. E, obviamente, quanto maior for a inflação, se eu tiver uma obrigação a taxa fixa, com cupom fixo, obviamente, num cenário de maior inflação, eu acabo por não acompanhar esta inflação. Se eu tiver uma inflação acima do meu cupom, do cupom aqui investi, o meu retorno real vai ser negativo, porque efetivamente o poder de compra que eu tenho com esse euro que vou receber à frente acaba por ser inferior quando comparado com o momento em que eu investi. Depois, outros riscos, eu destacaria, acima de tudo, o risco de liquidez. Temos aqui outros exemplos, mas o risco de liquidez será também um a ter em conta. Quanto menor for a emissão, quanto maior for ou quanto menor for tanto a emissão quanto a qualidade creditíssima de uma determinada obrigação, menor será a liquidez expectável e, portanto, pode haver maiores distorções de preço e um maior spread entre compradores e vendedores, o que, obviamente, acaba por, no momento em que um determinado investidor quer negociar, vender ou comprar uma obrigação, acaba por ter mais dificuldade para o fazer e isso acaba por ser um risco que tem bastante peso em obrigações, sobretudo quando pensamos em obrigações com uma maturidade mais longa, menor qualidade creditícia ou, eventualmente, uma emissão mais pequena. Terminava, antes de passar a palavra ao meu colega José Ferreira, só descrevendo e, no fundo, resumindo, eu acho que este slide mostra isso, o que papel é que uma obrigação desempenha numa carteira de investimentos. Já falámos nas suas principais características, percebe-se pela sua previsibilidade e pela forma como podemos ter uma maior visibilidade sobre o retorno esperado de uma obrigação, que acaba por ser um investimento mais conservador quando comparado com as ações. Com investimento no mercado acionista ou outro tipo de instrumentos e, essencialmente, quando juntamos obrigações a uma carteira diversificada de investimentos, percebemos que, se por um lado é verdade que podemos estar a abdicar de um pouco de retorno, a verdade é que a volatilidade e aquilo que será a oscilação e o potencial de perdas é reduzido. No lado esquerdo do gráfico azul temos um investimento de 100%, uma carteira de investimento de 100% investida no S&P 500 nos últimos 10 anos. Quando olhamos para o retorno, é efetivamente mais alto do que o retorno que vemos numa carteira investida em 50% ações, 50% obrigações, mas a verdade é que quando olhamos para a volatilidade, estamos, de facto, a reduzir bastante a volatilidade do nosso portfólio e, portanto, o potencial de perdas e, portanto, o retorno ajustado ao risco acaba por ser otimizado quando juntamos obrigações a uma carteira de investimentos. Isto para lá, obviamente, daquilo que é o quão apelativo pode ser investir obrigações em determinados contextos de mercado, mas ainda assim, o Zé vai elaborar um pouco sobre isso, mas ainda assim percebe-se o papel que as obrigações podem desempenhar numa carteira de investimentos. Eu passaria então aqui a palavra ao meu colega José Ferreira. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e agradecer ao ACP também a oportunidade de podermos partilhar este tipo de conteúdos convosco. Eu começaria, voltando um bocadinho atrás, relativamente àquilo que o Gonçalo também já tinha mencionado anteriormente, que era a diferenciação dos vários momentos que podemos ter quando se pretende investir em obrigações. Temos, em primeiro lugar, o tipo de investimento em mercado primário, não é? São conceitos que provavelmente já estarão familiarizados ou que já tenham visto emissões. Posso falar de casos portugueses, seja de clubes de futebol ou de empresas como a Greenvolt ou de empresas como a Motengil, que há pouco tempo realizaram emissões em Portugal e que, como sabem, são emissões que implicam que o investidor coloque uma ordem, que são emissões que têm montante fixo, não é? Portanto, estão sujeitas a rateio consoante a procura, ou seja, o investidor pode não receber todo o montante que pretende comprar. E tendem também a ter um pequeno prémio de emissão, por forma também a tentar chamar investidores para que as empresas possam financiar. E depois, o grosso do mercado, por assim dizer,
é um mercado secundário, não é? Um dos investidores, ao longo da maturidade de cada obrigação, podem transacionar, comprar e vender as múltiplas obrigações que existem no mundo. Uma grande diferença, e que às vezes é um pouco confuso para os investidores, é a diferença entre a negociação em OTC e a negociação em bolsa. Enquanto as ações, que é um conceito que nós estamos mais habituados, transacionam maioritariamente em bolsa, não é? Um conceito mais fácil de perceber. As obrigações tendem a transacionar a maior parte do seu volume em mercado OTC, ou seja, quando eu digo mercado OTC ou mercado balcão, é um negócio que fundamentalmente é bilateral. Dando um exemplo prático, eu tenho uma obrigação para vender e, neste caso, teria que ir vender a uma contraparte específica, a um comprador específico, poderia ser o Gonçalo, poderia ser outro investidor qualquer, e, portanto, implica que haja uma pessoa identificada dos dois lados do negócio, enquanto, como sabem, num ativo que transaciona em bolsa, não sabemos propriamente quem é a nossa contraparte ou quem ficou com as obrigações ou com as ações que vendemos ou quem nos deu as ações que compramos. Ainda assim, tem-se feito um esforço grande nos últimos anos para um pouco democratizar o acesso ao mercado obrigacionista mundial e o número de obrigações em bolsa tem vindo a aumentar consideravelmente. E falava também aqui um pouco de um conceito que é importante e que o Gonçalo já meio que introduziu, que é o risco de liquidez ou neste caso, nós referimos o spread bid-offer, que tendencialmente no mercado acionista que nós estamos familiarizados tende a ser pequeno, não é? Tende a haver uma diferença de poucos cêntimos entre o comprador e o vendedor. Até tendemos a realizar as ações ou as ordens ao melhor. No mercado de obrigações, nomeadamente em OTC, isso não funciona assim. Há um spread bid-offer, portanto, há um nível a que existem investidores dispostos a comprar e há um nível que pode ser substancialmente diferente, onde estão investidores disponíveis para vender. No mercado secundário tem, como referi há pouco, esta questão da liquidez em OTC, que podemos, em momentos de stress, não ter rapidamente compradores ou vendedores para a obrigação que queremos negociar. E passando aqui a um bocadinho algo mais visual, para tentar explicar o que é um conceito que é meio cinzento ou mais difícil de perceber para o investidor comum, de como funciona o mercado OTC. No fundo, aqui vemos um ecrã de um exemplo de uma PGB, que é uma obrigação portuguesa para 2032, e no fundo vemos aqui múltiplos bancos que nos mostram preços, vêm do lado do bid e vêm do lado do ask ou do offer, e vêm também, se quiserem, as quantidades que esses bancos estão dispostos, quantidades e preços indicativos, é importante ressalvar isso, que estas contrapartes estão dispostas a negociar. E, portanto, como é que funcionaria aqui um negócio, enquanto numa ordem de bolsa nós meteríamos a ordem e essa ordem seria executada, nós aqui executamos como se fosse um leilão, não é? Selecionamos as contrapartes a que temos acesso e com quem trabalhamos e que nesta obrigação específica parecem que elas são as mais competitivas, e depois existe um leilão. Cada contraparte terá a oportunidade de passar um preço e nós executaremos com aquela contraparte que nos oferecer a melhor opção. E aqui queria referir um bocadinho, ou exemplificar melhor aquilo que o Gonçalo já falou, que é como é que nós, na prática, aferimos o valor de uma obrigação. Isto é um gráfico simples, o gráfico da yield de Portugal nos últimos meses, e de um ponto de vista do investidor que não tem exposição qualquer a obrigações, é fácil perceber que o nível de yields que temos hoje em dia é bastante atrativo face ao que tivemos no passado e, portanto, do ponto de vista absoluto, é óbvio que o investimento em obrigações é mais atrativo hoje em dia do que era há uns anos atrás. No slide seguinte, eu mostro-vos a maneira como nós avaliamos, em termos relativos, o interesse de uma obrigação. Portanto, no gráfico da esquerda veem o gráfico da yield portuguesa em cima e o gráfico da yield alemã em baixo, e no fundo o espaço que está a verde é o spread, ou aquilo que o Gonçalo explicou, o prémio de risco de Portugal, entre Portugal e a Alemanha para a mesma maturidade. E no gráfico da direita tem, no fundo, o gráfico da parte verde do gráfico da esquerda, ou seja, e nós, à primeira vista, olhando só para a yield de Portugal, parece, do ponto de vista absoluto,
um nível interessante, mas quando vamos olhar para o nível relativo face à dívida alemã, vemos que neste momento o prémio de risco não está particularmente interessante. Vimos, por exemplo, aqui na altura de setembro, outubro do ano passado, que o prémio de risco estava superior, ou seja, éramos melhor recompensados pelo risco acrescido de sairmos de uma obrigação risk-free, como o Gonçalo explicou antes, para uma obrigação não risk-free, como é o caso de Portugal. E aqui ponho aqui um gráfico histórico da evolução do spread de Portugal contra a Alemanha há 10 anos, que tenta mostrar no fundo aquilo que o Gonçalo também tentou explicar, que é o prémio de risco ou a probabilidade de default oscila com o tempo e consoante as situações do emitente, seja um soberano ou uma empresa. Neste caso aqui vemos, obviamente, o grande spike que vemos na altura de 2011 e 2012 é a crise da dívida soberana, não é? Portanto, houve de facto risco de crédito e Portugal apresentava risco de crédito na altura e o mercado é bastante rápido a repricear ou a refletir nos preços esse risco acrescido e, portanto, vimos que um spread que hoje em dia anda entre os 60 e os 100 e os 120 basis points em situações mais normais, chegou a estar a 1400 de spread, não é? Tivemos foi no fundo um evento de risco de crédito na Europa e isso reflete-se rapidamente por parte dos investidores no preço das obrigações que não são risk-free. Também explicando um bocadinho mais visualmente aquilo que o Gonçalo referiu da questão da duração de uma obrigação, não é? Como é que nós avaliamos quão interessante é ir um bocadinho mais longo na maturidade ou um bocadinho mais longo na curva, como costumamos dizer. No fundo, olhamos para a yield curve, isto aqui é a yield curve de Portugal, começa nas taxas a 3 meses até às taxas a 30 anos, e no fundo mostra o prémio acrescido que o investidor vai recebendo para ir um pouco mais longo na maturidade, não é? Portanto, se formos olhar para a yield a 3 anos, vemos que é substancialmente inferior à yield a 30 anos. A curva de Portugal, neste print, estava uma curva tendencialmente normal, apesar dos solavancos aparentes, está positivamente inclinada, tende a ser uma curva normal, onde os investidores prevêem que haja crescimento e que as taxas de juros futuras sejam superiores às taxas de juro presentes. Temos também o exemplo contrário, como temos o caso agora dos Estados Unidos, em que temos uma curva invertida, ou seja, as taxas de curto prazo são mais altas do que as taxas de longo prazo. Isto porque o mercado ou os investidores já descontam que não só a Reserva Federal norte-americana venha a cortar taxas mais à frente, porque a economia vai abrandar e, portanto, os investidores exigem uma menor taxa de juro nos prazos mais longos, apesar de terem maior risco de duração. E eu aqui tenho um exemplo muito simples de como chegar à compra ou à venda de uma obrigação. Dou aqui o exemplo do BIG. Obviamente que este tipo de compra e deste tipo de transação pode ser feita em múltiplos bancos, mas dou aqui o exemplo do BIG. No site do banco tem um banner da parte de investimento, não é? Depois tem um clique na zona de obrigações que vos levará a um menu onde está toda a oferta de obrigações que o banco tem, onde podem ver múltiplos detalhes, não só a yield to maturity, como o Gonçalo explicou, mas também o investimento mínimo, que o Gonçalo também referiu, a moeda dessa obrigação, a taxa de cupão, a maturidade e a forma como essa obrigação transaciona. Nós no BIG temos feito um esforço grande para democratizar um bocadinho o acesso às obrigações e disponibilizando mais acesso a obrigações em bolsa, mas continua a haver muitas obrigações que são apenas de acesso OTC, que essas não é permitido fazer através do site, tem que ser uma instrução mais clássica, mas aconselho-vos a verificarem a oferta e tentarem perceber um bocadinho melhor as obrigações que estão disponíveis, o tipo de emitentes, permite fazer múltiplos filtros e terão também aí no banner onde diz Info de suporte uma revisão de todos estes conceitos que o Gonçalo e eu aqui falámos e que vos pode ajudar a aprofundar um bocadinho mais o conhecimento sobre este tipo de ativos. E com isto passava a palavra aqui ao meu colega Alexandre, que vos vai falar de como investir em obrigações através de fundos. Obrigado, José. Quero também aproveitar para reiterar e agradecer a presença de todos neste evento e também neste caso aqui a parceria do BIG e do ACP, que espero que seja vantajoso para todos.
Agora nesta última parte aqui da apresentação, iremos falar do investimento na mesma em obrigações, mas neste caso via fundos. Ou seja, até aqui tivemos a falar de investimento direto em obrigações, em que a pessoa pode escolher uma determinada obrigação para investir. Neste caso aqui vamos falar do investimento via fundos e nas suas características, ver as principais diferenças quando comparado com o investimento em obrigações. Portanto, aqui nesta primeira parte, vamos então falar das principais características dos fundos de investimento, portanto, essencialmente, principais notas que eu diria aqui. Portanto, conforme o nome indica, trata-se de um conjunto ou de uma reunião de capital de vários participantes, de vários intervenientes, numa só estrutura, portanto, chamado um património autónomo, e este mesmo é gerido por entidades profissionais, portanto, por entidades gestoras com competência para tal e com as devidas exigências legais para tal. Este património é então dividido pelas chamadas unidades de participação, ou seja, vamos supor que um fundo tem 100 euros, por exemplo, de capital, e está dividido por 100 unidades de participação, portanto, cada pessoa pode ter aqui as unidades de participação que quiser deste fundo, dentro destas 100, claro está, e cada uma vale então 1 euro. Características destas unidades de participação que são todas iguais, portanto não há aqui direitos de preferência do que quer que seja de cada unidade de participação. Isto apenas reflete a distribuição do valor, digamos assim, dos ativos do fundo. Estes fundos estão também sujeitos aqui a requisitos legais, portanto, nomeadamente regulamento de gestão, onde podemos ver as principais características do fundo, como o benchmark, como o universo de investimento, entre outras, e são naturalmente, estes fundos são regulados e supervisionados pelas entidades competentes, neste caso aqui em Portugal, a CMVM. Passando aqui para algumas informações mais práticas, digamos assim, o que é que há que ter em nota? Isto é um exemplo aqui de um fundo, mas esta informação ou este detalhe é bastante comum ou é bastante standardizado, digamos assim, entre os vários fundos de mercado. Começamos aqui pelo indicador de risco, portanto, esta classificação, digamos assim, do nível de risco do fundo. Isto dá uma boa ideia ou uma magnitude genérica do risco da estratégia. Portanto, tendencialmente, nível 1, fundos com menos risco, nível 7, fundos com mais risco. Neste caso é um fundo aqui intermédio, portanto com risco intermédio. Outras informações importantes a ter em conta: aqui o prazo de liquidação e a data ou a hora até à qual é aceite uma ordem num fundo. Portanto, tipicamente os fundos são valorizados uma vez por dia, e é esse preço que depois as unidades de participação que eu referi anteriormente são transacionadas, e neste caso aqui este fundo, por exemplo, aceita ordens até às 15 da tarde da hora europeia, ou seja, ordens que sejam dadas até este limite são aceites para a valorização deste dia. As ordens que sejam dadas depois desta hora entram para a valorização do dia seguinte. Depois, outro ponto importante também, que o período de liquidação, ou seja, nós depois de darmos a ordem até o dinheiro efetivamente nos sair da conta, neste caso aqui deste fundo, demora 3 dias. A mesma coisa para uma venda ou para um resgate, que é o termo mais apropriado. Portanto, ter em nota que quando se faz a venda, neste caso aqui deste fundo, demoraria 3 dias até o dinheiro estar na conta. E depois outra nota, o que eu estava a referir anteriormente, então aqui o cálculo do NAV ou a valorização, neste caso aqui também é feito diariamente e é o mais comum na generalidade dos fundos. Trago só também aqui à direita um extrato também da política de investimento deste fundo aqui também, onde podemos ver essencialmente o universo de investimento, ou seja, o que é expectável que este fundo invista. Neste caso aqui é um fundo que investe essencialmente em obrigações da high yield, e essencialmente são assim os pontos que eu diria chave
quando se olha para um fundo. Como eu referi, isto são informações, isto é o formato de uma determinada gestora de ativos, mas esta informação tende a ser toda standardizada. Portanto, se for ver outro fundo, é bastante comum ver-se informação deste género nos documentos recorrentes dos vários fundos. Passando para, uma vez já temos aqui este enquadramento mais genérico dos fundos, passando para as vantagens ou facilidades, digamos assim, de investir em fundos versus investir em obrigações diretas. Trazemos aqui um conjunto de vantagens que nos pareceu apropriado para também ter algum enquadramento aqui dos fundos, e a primeira que trazemos é que, de facto, investir via fundos permite ter aqui um nível de diversificação de uma carteira de investimentos mais alargado do que fazendo o investimento direto. Como se recordam do que os meus colegas referiram anteriormente do investimento direto em obrigações, há aqui algumas, por exemplo, que têm uma denominação mínima, ou seja, um montante mínimo de investimento de 100 mil euros. Se nós quisermos fazer uma carteira minimamente diversificada, teremos que ter mesmo bastante dinheiro para se conseguir fazer uma carteira propriamente diversificada. O investimento via fundos mitiga isso, porque lá está, como são vários participantes no fundo, acaba por ter aqui bastante massa crítica num fundo, e o próprio fundo faz então essa carteira diversificada. E trago então aqui 3 exemplos onde é possível ver as maiores exposições, as 10 maiores exposições de cada um destes fundos e o respectivo peso. E como veem, os pesos aqui máximos, estamos a falar na ordem dos 2%, portanto estamos a falar de carteiras mesmo bastante diversificadas por emitentes, por maturidades, e esta é de facto uma das principais vantagens de investir via fundos. A segunda vantagem que consideramos é de facto aqui o risco de liquidez. Como eu referi anteriormente, os fundos de investimento são tendencialmente todos valorizados diariamente, pelo que podem ser então também transacionados diariamente. Enquanto que o investimento via obrigações, e como se recordam também, como foi referido anteriormente, muitas das vezes é negociado via OTC, ou seja, é preciso ter uma contraparte com a qual se possa realizar e essa contraparte esteja disponível para negociar connosco, para fazermos essa compra ou essa venda. E isto é que é aqui de facto o risco de liquidez. Se não tivermos essa contraparte, não conseguimos fazer a nossa transação. Enquanto num fundo, como ele é valorizado diariamente, salvo aqui casos mesmo muito extremos, é que não conseguimos fazer as transações, mas tendencialmente eles são valorizados diariamente, pelo que é possível fazer essas transações numa base diária e completamente transparente. A terceira vantagem que trouxemos aqui é que as estratégias que se escolhem ou que qualquer pessoa pretenda investir, dependendo dos graus de liberdade de cada estratégia, que normalmente também está previamente definida, pode dar aqui então ao gestor desse fundo maior flexibilidade na gestão dos riscos da carteira, nomeadamente aqui na componente de obrigações, na gestão do risco de taxa de juros. Ou seja, consoante o gestor tenha uma determinada visão ou expectativa para a evolução das taxas de juros ou do risco de crédito, poderá aqui aumentar ou reduzir o risco do portfólio, tentando assim capturar aqui melhores performances para a carteira. Por fim, a última vantagem que nós trazemos aqui é que, apesar de quando se escolhe aqui uma determinada estratégia, se esteja à espera que o gestor invista a grande maioria do capital nesse universo de investimento, tendencialmente há aqui alguma margem ou alguma folga para se investir fora desse universo de investimento. Como eu estava a referir, se tivermos, por exemplo, uma estratégia que investe em obrigações exclusivamente de governos europeus, a própria estratégia ou a própria política de investimentos pode ter algumas linhas que contemplem pequenas parcelas, pequenas percentagens da carteira que possam estar, por exemplo, em obrigações de empresas. Isto para quê? Para que basicamente o gestor possa aqui conseguir aproveitar de forma oportunística, digamos assim, algumas oportunidades que surjam no mercado e que ele veja como sejam positivas para a performance da estratégia e do fundo como um todo. Portanto, são assim, essencialmente, resumidamente, as principais vantagens que vemos de investir via
via fundos. Por fim, trazemos aqui só alguns exemplos práticos de como é que podemos pôr em prática o investimento via fundos e trazemos neste caso aqui primeiro 2 serviços que o BIG disponibiliza aos seus clientes. O primeiro neste caso aqui o serviço Fund Advisor, que essencialmente é um serviço de aconselhamento. Efetivamente o BIG aqui não decide rigorosamente nada para o cliente, a única coisa que faz é sugerir um portfólio ou um conjunto de fundos que vá de encontro à expectativa do que o cliente procura. Neste caso aqui, o Fund Advisor divide-se em vários perfis e eu trouxe aqui o exemplo do perfil obrigações, que neste momento é então composto por estes 8 fundos nas devidas percentagens que apresentamos aqui à direita. Esta alocação ou esta seleção de fundos é revista periodicamente, de modo a que reflita as nossas maiores convicções em termos de estratégias, tendo em conta aqui o perfil de risco que se pretende. O segundo serviço que também trazemos aqui é o Fund Mix. Neste caso aqui é um serviço mais centrado ou mais direcionado num determinado tema de investimento. E tendencialmente é composto aqui por 3, 4 fundos que refletem no nosso entender as melhores estratégias para um determinado tema de investimento. Ou seja, neste caso aqui trago aqui 3 exemplos de fund mix de obrigações, um de obrigações europeias, outro de obrigações mundiais e outro de obrigações de mercados emergentes e as respectivas composições. Portanto, tal como o serviço de Fund Advisor, também estas alocações dos vários fund mixes são revistas também regularmente, uma vez mais para refletir as nossas visões e opiniões das estratégias que melhor refletem cada um destes temas de investimento. Por fim, trazemos só então aqui semelhante ao que também já viram no investimento de obrigações, temos também para clientes que queiram selecionar os seus próprios fundos, portanto, estes que nós referimos anteriormente, estes 2 serviços, são meramente sugestões do BIG para investimento. A decisão final, como eu referi, é sempre do cliente. Mesma questão aqui do que nós chamamos de supermercado de fundos, portanto, é simplesmente a nossa plataforma de fundos do BIG, que é bastante abrangente e tem uma oferta bastante diversificada de fundos de investimento, que permite então aqui para clientes que queiram fazer a sua própria seleção de fundos, que tenham os seus requisitos específicos, fazer essa pesquisa. Destaco aqui, como vem aqui mais ou menos a meio do ecrã, o Advisory de fundos. Este menu é então onde podem encontrar estes 2 serviços que eu referi anteriormente, portanto, tanto o Fund Mix como o Fund Advisor. Com isto termino a minha sessão aqui da parte de fundos de obrigações. Passamos agora para a sessão de Q&A. Obrigada, Alexandre. Gonçalo e José, muito obrigada também pela vossa exposição e pela demonstração do que é uma obrigação, aqueles conceitos mais chave, mas também a possibilidade que nos deram de vermos exemplos práticos, quer no investimento de obrigações diretas, quer no investimento via fundos de obrigações, que têm inúmeras vantagens, como o Alexandre referiu. Um agradecimento também aqui à audiência que esteve connosco. Eu espero que este webinar tenha ido de encontro às vossas expectativas. Não sei se têm conhecimento de como funciona a parte das perguntas e respostas, mas do vosso lado direito tem um menu que diz Questions, onde podem colocar as vossas sessões. Houve algumas questões que já foram surgindo ao longo da sessão, que eu também já vou indicar. Esperemos conseguir esclarecer todas estas questões, porque o nosso objetivo e o objetivo também aqui do ACP é dar informação e partilhar esclarecimentos neste caso sobre obrigações, mas permitir que vocês tenham acesso a toda a informação para que possam tomar as decisões de investimento de forma melhor e mais ponderada. Estendo o convite que foi feito pelo Alexandre e pelo José, e visitem o site do BIG, explorem a parte de obrigações, a parte dos fundos de investimento, vão ver especificamente na parte dos fundos de investimento que temos inúmeras entidades gestoras com quem trabalhamos e que têm exposição a diversas classes, seja geografias, seja setores de atividade, portanto, que vão conseguir ter uma exposição diversificada na carteira, o que é também muito interessante.
Antes de dar início aqui às perguntas e respostas, eu relembro novamente também para o protocolo que existe entre o BIG e o ACP, que para além de muitas vantagens, temos o super depósito na abertura de conta de 2,2%, portanto, acho que é uma excelente forma de iniciar aqui a poupança e o investimento. Temos aqui uma pergunta que nos perguntou durante a sessão quando é que poderíamos ter acesso ao que foi divulgado. Esta sessão está a ser gravada e vai ser partilhada depois posteriormente pelo ACP e pelo BIG por todos, portanto vão ter acesso aos quadros, nomeadamente foi essa a questão colocada, aos quadros e aos todos os gráficos que foram apresentados durante a sessão, portanto têm essa informação. Há aqui duas questões que estão relacionadas com a avaliação, mais especificamente com a escolha entre 2 fundos ou 2 obrigações, ou seja, se tem 2 fundos de obrigações semelhantes, o que é que vocês, qual é o critério que utilizam para escolher entre um e outro, e o mesmo é válido também para as obrigações diretas. Alexandre, não sei se queres tu começar, depois seria o Gonçalo e o José aqui nas obrigações. Essencialmente, um dos critérios que mais olhamos é para a consistência da performance no passado. Ou seja, é possível ver qual é que foi a performance de um determinado fundo, ou no caso desses 2 fundos no passado, e o que tendencialmente fazemos é olhar para a performance ano a ano e ver a consistência, ou seja, qual dos fundos apresenta melhor consistência de performance. Esse é um dos critérios que usamos para fazer a seleção dos fundos. Para o caso das obrigações, aqui acaba por ser, não há propriamente um histórico, um track record como há no caso dos fundos, portanto acaba por ser um pouco diferente. Terem em mente que também não é um investimento diversificado, isto obviamente assumindo que estamos a olhar apenas para o investimento individual numa determinada obrigação, e portanto aqui vai depender muito do apetite por risco e de como é que, no caso de haver, como é que está composta a carteira ou o portfólio do investidor em causa. E aí há 3 variáveis-chave para as quais se deve ter em conta e que dependem, lá está, muito da carteira de investimento e do apetite por risco. É, obviamente, a yield to maturity, portanto, a taxa de juros esperada, a minha remuneração esperada para a obrigação em que vou investir, se está de acordo com os meus objetivos ou com as minhas expectativas de retorno. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto será a maturidade, ou seja, por que período temporal é que eu quero ter aquela obrigação. Quanto maior o período temporal, obviamente mais riscos estou a acarretar, sobretudo de risco de taxa de juros, maior é a probabilidade de haver oscilações no mercado e nas taxas de juros de mercado que fazem com que o preço da minha obrigação oscile, ou até mesmo a viabilidade da empresa ou do emitente em que eu estou a investir tenha uma performance pior e aumenta a probabilidade de não cumprir aquela dívida, portanto a maturidade acaba por ter um papel bastante importante. E depois o terceiro é, obviamente, o risco de crédito que estou a assumir, ou seja, que emitente é que eu estou a comprar, se esse emitente tem um rating dentro daquilo que é o meu apetite por risco, e se a obrigação em si tem um nível de senioridade suficientemente alto para fazer face ao meu apetite por risco. Portanto, eu diria que estas são as 3 principais variáveis a ter em conta e, portanto, seria sempre estas variáveis que eu olharia no contexto de uma carteira de investimentos. Obrigada. Surgiram aqui várias questões. Vou apontar para uma de fundos e depois uma de obrigações para que as duas partes tenham a oportunidade de analisar. Portanto, há uma dúvida sobre o Fund Advisor de obrigações, Alexandre, que no fundo a questão é se corresponde às perspectivas positivas do BIG para as obrigações ou são carteiras aleatórias e diversificadas. Ou seja, se puderes explicar um pouco melhor a parte do Fund Advisor obrigações, que agradecíamos. Ok, então essencialmente, como eu estava a referir, ou como eu referi anteriormente, é revisto, aquela alocação é revista recorrentemente, pelo menos a cada 3 meses nós revemos, pode haver alterações ou não, mas portanto é revista regularmente conforme eu referi. E tendencialmente reflete as estratégias que no nosso entender têm melhor
possível, o melhor prospecto, digamos assim, de ter uma performance positiva para aquele segmento. No caso do perfil de obrigações, reflete estratégias mundiais, portanto nós aqui olhamos para obrigações no sentido mais abrangente possível, para ter uma vez mais a carteira o mais diversificada possível, e com enfoque em estratégias que no nosso entender tenham o melhor potencial de retorno num prazo de 1 a 5 anos, diria eu, mais ou menos o que olhamos em termos de obrigações. E por isso não são propriamente aleatórias, portanto são fundos que nós conhecemos, são estratégias que nós conhecemos, com as quais estamos familiarizadas e, uma vez mais, que nós acreditamos que tenham o melhor prospecto de performance no futuro. Obrigada, não sei se foi suficientemente claro. Eu acho que sim. Obrigada. Aqui da parte das obrigações, indicam que não foi bem explicado, não foi até exposto a parte do juro corrido até o pagamento do cupão. Se puderem falar um bocadinho desta parte do juro corrido e do valor do mercado da obrigação, mas especificamente do juro corrido, acho que é um bom ponto também que pode ser tocado. Sem dúvida. Bom, essencialmente o juro corrido, no fundo, quando falámos no pagamento dos cupons e na previsibilidade do pagamento desses cupons, no fundo o que acontece, e utilizando um exemplo prático, uma obrigação emitida hoje pelo Estado português, vamos supor, é emitida hoje, pagará um cupom dentro de 6 meses, vamos supor em julho. O que acontece é que eu posso, como investidor, as minhas percepções mudaram, tive necessidade de vender a obrigação, comprei esta obrigação na sua emissão, mas já não estou interessado em detê-la. O que eu vou fazer, eu vou vender, quando eu for vender esta obrigação, no fundo em mercado secundário, aquele tipo de mercado que o José descreveu há pouco, eu vou ter que, a pessoa, o comprador da obrigação que eu quero vender, no fundo, terá direito àquele juro, não é? Portanto, vai receber o valor do cupom por inteiro no momento do pagamento. Mas a verdade é que eu fui detentor desta obrigação durante um período de tempo, por mais curto que seja, mas no qual estava previsto o recebimento de cupom pelo menos para aqueles dias. E, portanto, no preço da obrigação e, obviamente, no retorno esperado da obrigação para o potencial comprador, está, no fundo, incluído ou refletido esse juro corrido, que no fim do dia é um valor que eu vou sempre acabar por receber, mesmo que não detenha a obrigação até à data do pagamento de cupom. Espero que tenha ficado claro. A dúvida, a questão seguinte, Ana, era sobre, portanto, o preço, ou seja, a dinâmica preço-yield, se é que percebi bem. Sim, parece-me que sim. Sim, essencialmente a dinâmica é relativamente simples. Vamos supor, com um exemplo prático talvez seja mais fácil, mas se eu hoje compro uma obrigação que é emitida com um cupom de 4% e as taxas de juro dentro de um mês, vamos supor, sobem para 8%, esta obrigação muito provavelmente vai ter uma yield to maturity dentro de um mês bastante acima daquela a que eu comprei, não é? Portanto, eu comprei a 4%, se as taxas de juros subirem para 8%, para o dobro, o que vai acontecer é que o investidor que tiver a comprar esta obrigação vai ser remunerado, o retorno esperado, teórico esperado, é de aproximadamente 8%. A questão é que, por forma a que isto esteja refletido numa obrigação que já foi emitida no passado, o que acontece é que o preço vai acabar por refletir esta alteração nas taxas de juros e, portanto, daí eu ter dito há pouco que o preço acaba por tem uma relação inversa com as taxas de juros, ou seja, com a yield da obrigação. Portanto, se há uma subida das taxas de juros e, consequentemente, da yield to maturity de uma determinada obrigação, o preço, eu tenho risco de preço, porque o valor da minha obrigação é hoje mais baixo. O preço da minha obrigação é hoje mais baixo. Se eu vendesse esta obrigação, eu teria uma menos-valia. E isto é explicado por aquele conceito de custo de oportunidade. Porque se eu hoje pegasse nesse euro que está investido nessa obrigação e investisse no mercado, eu ia ser remunerado a uma taxa bastante mais alta do que aquela que estou a ser remunerado na minha obrigação. E, portanto, esse diferencial acaba por ser, sim, em termos obviamente genéricos, o custo de oportunidade que eu tenho de estar investido numa obrigação que me vai pagar menos do que eu seria remunerado se investisse nessa obrigação mais tarde com as taxas de juros mais altas.
Obrigada, Gonçalo. Temos aqui algumas questões relacionadas com exemplos mais práticos e direcionados com o atual contexto do mercado e enquadramento do mercado em que vivemos, nomeadamente até fazendo alusão ao webinar, à sessão passada, em que se falou em recessão, em inflação, e que as questões prendem-se especificamente por isso, ou seja, em cenários de recessão e de inflação, qual é o cenário para as obrigações? Não sei que... Eu se calhar posso começar, vou tentar ser sucinto, mas é bastante desafiante, porque nós estamos, o contexto atual é não só um contexto de potencial recessão, mas de inflação, o que tipicamente não acontece, não coincide. Portanto, quando temos eventualmente uma recessão, deve-se a uma desaceleração da economia e muito provavelmente leva a uma queda generalizada dos preços. E, portanto, não se observa a inflação, se algo pode-se observar mesmo deflação. O que acontece aqui é que a potencial recessão que podemos vir a observar ao longo deste ano deve-se, acima de tudo, a um choque inflacionista grande que levou os bancos centrais a ter que agir, a subir as taxas de juros, o que, a par com a inflação, tornou as condições de mercado e as condições da economia bastante restritivas, lá está, levando então a essa potencial recessão. Portanto, por um lado, o que aconteceu foi este aumento da inflação forçou os bancos centrais a subir as taxas de juros, subindo as taxas de juros, obviamente a performance em preço das obrigações, portanto recordem-se da dinâmica preço-yield que descrevi há pouco, em preço desvalorizaram bastante, significativamente, foi um ano 2022 praticamente sem precedentes, mas a verdade é que quando pensamos naquilo que será ou que se é expectável daqui para a frente, a verdade é que hoje no mercado e todas as emissões que saem, tanto de governos como de outras entidades e empresas, que hoje são emitidas, têm uma taxa de juros significativamente mais alta e a par com aquilo que são as taxas de juros de referência no mercado. Portanto, houve este efeito de preço que, para o investidor natural em obrigações, tornou que teve um impacto bastante negativo nas carteiras de investimento de obrigações, mas que, de certa forma, abriu um leque de oportunidades e aumentou de forma bastante expressiva o retorno esperado do investimento em obrigações. Eu rematava só aqui para falar um pouco da questão da recessão. Num contexto de recessão em que previsivelmente a inflação estará mais baixa, com o abrandamento económico, seria expectável, ou será expectável que as taxas de juro venham a cair, não é? Que o Banco Central tenha que ter uma política menos restritiva e que por isso as taxas de juro venham a recuar, e isso seria positivo para quem já detém as obrigações. O que tende a acontecer num contexto recessivo é que aumentam as dificuldades económicas também para as empresas, não é? E o que isso faz, o que leva normalmente é que haja, apesar da queda das yields, haja um alargamento de spreads. Aqueles gráficos que vimos há pouco, o que faz é que aumenta o prémio dos emitentes, que sejam empresas ou Estados, face à dívida risk-free, ou seja, o que vemos é uma valorização grande das obrigações dos Estados risk-free, como o Gonçalo mencionou, Estados Unidos ou Alemanha para a Europa, mas vemos também queda de yields do lado das empresas e de outros Estados, mas em menor proporção. E o que é que isso leva? Levam a alargamento dos spreads. Mas digamos que, previsivelmente, se estivermos perto do pico da inflação e até talvez perto do pico de taxas, parece um momento interessante do ponto de vista de yield absoluta para estar investido em obrigações. Obrigada, José. Tenho aqui uma questão relacionada com os fundos, porque nas obrigações diretas temos os pagamentos de cupons de forma semestral ou anual. Há aqui uma pergunta relativamente aos fundos, ou seja, nos fundos há a possibilidade de ter esta distribuição de rendimentos. Se há, como é que sabemos, como é que selecionamos este tipo de fundos? Consegue-nos ajudar, Alexandre, aqui a explicar um pouco melhor sobre estes fundos? Sim, essencialmente existem classes, digamos assim, dentro dos vários fundos que permitem ter aqui alguma dinâmica, digamos assim. Temos, por um lado, alguns fundos que
o rendimento que geram das obrigações é reinvestido, portanto o investidor que tem essas unidades de participação desse fundo não recebe aqui nenhum rendimento, e temos por outro lado estes fundos que a Ana estava a dizer, que fazem distribuição regular dos rendimentos que vão tendo das várias obrigações. E isto aqui varia de fundo para fundo, de estratégia para estratégia. Uma vez mais é preciso ver os regulamentos de gestão e ver o que é que cada estratégia tem por trás. Eu diria que a seleção ou a forma de fazer aqui a seleção tem muito a ver com as necessidades e com as restrições de cada pessoa que esteja a fazer o investimento. Se há uma pessoa que tem uma necessidade de rendimento ou aqui recorrente mais passo aqui peço perdão aqui pela repetição, mas se há uma necessidade mais recorrente, ou seja, pessoa que precisa de cash flow ou de dinheiro de forma, por exemplo, mensal, pode optar aqui por fundos que tenham uma distribuição mensal, porque há fundos que têm essa capacidade. Se há uma outra pessoa que neste caso tem uma necessidade mais longe no tempo, pode optar por fundos, por exemplo, que façam distribuição só anual ou trimestral. Acho que depende muito, uma vez mais, das restrições de cada pessoa. Não há propriamente assim uma forma fechada de se escolher um fundo de distribuição. Obrigada, Alexandre. Já estamos aqui em 10 minutos do tempo da nossa sessão, por isso, antes de passar a palavra à Teresa, quero agradecer a vossa presença, esperando que tenha sido, perdão, que tenha ido ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos pelo vosso interesse. Esperamos que realmente tenha sido útil e relevante para aquilo que esperavam. Eu terminava apenas com 2 pedidos. Um é que a racionalidade financeira não é só investimento, também é poupança. Não deixem de ir ao site do ACP, onde, além do superdepósito do BIC, que já foi mencionado, tem também na área de serviços, descontos e poupança, o acesso aos descontos do ACP. E o último apelo é que, além da disponibilização destes conteúdos, vamos também fazer, através do BIC, um inquérito de avaliação deste seminário, e que termina com uma pergunta aberta, onde é muito importante ouvirmos o vosso feedback, darem-nos as vossas sugestões para, nomeadamente de temas, para continuarmos a ir ao encontro daquilo que esperam no âmbito deste tema, deste evento de poupança. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigado. Obrigado.